A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus seja louvado, exaltado, esteja glorificado para todo sempre. Aleluia. Bendito é o Deus de Israel, que criou todas as coisas que nós conhecemos e que nós não conhecemos. Aleluia. Irmãos amados, hoje eu gostaria de ler quatro versículos que se encontram ali no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo número 22, versículo número 2 diz assim: Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Lá ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos, Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperem aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Nós vemos aqui, né, você deve conhecer muito bem essa história bíblica, onde Deus, né, solicita a Abraão que sacrificasse ali seu filho Isaque, ali no Monte Moriá. E é muito interessante, irmãos, porque Isaac foi considerado por Deus como seu único filho, conforme diz esse texto bíblico. Ismael, filho de Agar, que era escrava, né, foi expulsa da presença de Abraão e não era considerado filho legítimo pelo próprio Deus. E vemos aqui, né, o Senhor Deus pedindo então a Abraão que sacrificasse Isaque, o filho da promessa, aquele filho que Deus havia prometido a Abraão e tinha dito a ele que ele seria a herança de Abraão, ou seja, que ele daria sequência ali a todas as promessas de Deus sobre a vida de Abraão. E é muito importante, irmãos, você compreender que aquilo que Deus fala, né, aquilo que Deus promete, é aquilo que Deus deseja executar. Quando Deus promete algo, Ele tem no coração executar aquele algo. E algumas vezes nas nossas vidas, Deus coloca na nossa frente desafios, coisas, para que nós possamos demonstrar para nós mesmos o tamanho da nossa fé. Porque Deus sabe o tamanho da nossa fé. E aqui Deus pediu então a Abraão aquilo, que ele sacrificasse Isaac, e Abraão, você ouviu na palavra do Senhor, imediatamente obedeceu. A Bíblia diz aqui que no dia seguinte, Abraão pegou dois dos seus servos, mais Isaac, e foram caminhando, né, com os seus animais ali para a chegada até a região de Moriá, para que no Monte Moriá, ali Abraão sacrificasse Isaac. E Abraão, né, ele já tinha tido inúmeras experiências com Deus. O nascimento de Isaac já foi uma enorme experiência. O nascimento de Ismael foi outra enorme experiência. Abraão conhecia Deus muito de perto, muito próximo, sabia do coração de Deus e sabia que as promessas de Deus elas seriam sempre cumpridas. E a promessa de Deus estava sobre Isaac. Portanto, Isaac não poderia morrer. Portanto, Isaac deveria ser o sucessor ali de Abraão para que ele pudesse cumprir a promessa de Deus. E Abraão sabia disso. E ele foi para o monte, ali com seu filho Isaac. E ali chegando no Monte Moriá, caminharam 3 dias, chegando no Monte Moriá, ele disse aos seus servos para que ficassem ali, né, próximo do monte, porque ele e Isaac iriam sacrificar a Deus. E depois de terem adorado, né, eles voltariam. A palavra de Deus, a palavra de Deus diz: voltaremos para junto de vocês. Se nós olharmos essa palavra, Abraão sabia tranquilamente que Deus iria fazer uma grande obra ali no Monte Moriá.
Ele sabia que Isaac não poderia morrer porque a promessa estava sobre ele. Tanto é que ele determinou, já na sua palavra, nós iremos e nós voltaremos, né, para vocês, dizendo aos seus 2 servos que ficariam ali próximo do monte. A nossa fé, irmãos, ela tem que ser demonstrada de alguma forma para Deus. Não adianta, né, você se aproximar de Deus e não conseguir demonstrar com as suas atitudes a sua fé. E nós devemos olhar para Deus e conhecê-lo de tal forma que nós saibamos, quando uma situação muito difícil vier à nossa frente, nós nos lembrarmos de que, né, aquela situação logo se transformará em algo muito grande na nossa vida. Portanto, se você é fiel a Deus, está enfrentando uma grande luta na sua vida, creia, né, que isso é algo que pode gerar sobre a sua vida uma enorme bênção, um movimento de Deus, para que com as suas atitudes nessa luta você demonstre ali que você é uma pessoa que acredita em Deus, que confia em Deus, e aí Deus responderá para você com a providência dele e acrescentará muito mais daquilo que você necessita e acrescentará muito mais do poder dele na sua vida. É assim. Abraão obedeceu fielmente ao Senhor, não demorou não. No dia seguinte ele foi, mas ele sabia que ele voltaria com Isaque, né, glorificando o nome de Deus, compreendendo que aquela situação era algo, né, que ele deveria passar para demonstrar para ele, para Isaque e para Deus que ele é um homem, ele era um homem de fé. Tanto é que Abraão é chamado de pai da fé. Na Bíblia é chamado de pai da fé. Que você então se inspire, né, nesta situação. Você se inspire nessa passagem bíblica e acredite que o teu Deus jamais te pedirá algo que vai contra a palavra dele. O teu Deus jamais te pedirá um esforço além daquilo que você pode suportar. O teu Deus jamais colocaria algo nas tuas mãos que você não pudesse resolver. O teu Deus é o teu Deus. Ele cuida de você. Ele conhece você, né? Então você também deve conhecê-lo. Você deve mostrar para você mesmo o tamanho da sua fé, porque Deus já sabe disso. Então demonstre a sua fé através das suas atitudes hoje e amanhã. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador, a nossa grande e enorme alegria. Deus te abençoe.